porções de Mateus no segundo domingo de cada mês. Mateus capítulo 20, dos versos de 1 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos de 1 a 16. O texto da palavra de Deus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. E começando pelos últimos, indo até os primeiros, vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a eles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último também tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Amado Senhor, nós estamos, ó Pai, neste momento do culto, aonde a Tua palavra, ó Deus, que tens desde a introdução do culto, sido o centro, ó Pai, deste culto, em todos os atos, ó Pai, em toda a liturgia, ela é a nossa instrução, a nossa direção, a nossa condução, para assim cultuarmos o Senhor. Mas neste momento queremos também, ó Deus, não só por meio da palavra cultuá-lo, ó Deus, com os atos do culto, mas também em ouvir, ó Pai, a mensagem através dessa palavra que nos instrui, nos orienta, nos educa, nos corrige, nos exorta, nos transforma. E é isso que nós esperamos para esta noite. Que esta palavra, ó Deus, produza em nós o efeito, ó Deus, que assim o Senhor deseja. E que assim, ó Pai, quando nós então, ao encerrarmos todo o culto aqui nesta noite, possamos ir embora para casa, ó Pai, de uma maneira diferente de como entramos. Ó Deus, faz a Tua obra em nossas vidas. Ó Deus, opere em nossos corações, que o Teu Espírito seja mais forte que a nossa carne. E que assim, ó Deus, o Senhor então quebre a dureza do nosso coração, para que possamos servi-lo melhor, amá-lo mais e fazer, ó Pai, da nossa vida segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, eu quero falar nessa noite sobre, como eu já falei para minha filha, né? Ela sempre me pergunta o que eu vou pregar hoje, né? Vou falar sobre ações e intenções. Ações e intenções. Nós, sempre que fazemos alguma coisa,
tem sempre uma intenção por trás. É claro que naqueles momentos em que nós fazemos coisas de maneira rotineira e mecânica, fica parecendo que não tem intenção nenhuma, mas há uma intenção. Por trás de toda ação tem uma intenção. E nós precisamos sempre estar atentos ao que nós pensamos ou por que estamos fazendo qualquer coisa que fazemos. Por que nós vamos trabalhar? Você pergunta para um assalariado, ele vai dizer: eu trabalho porque eu espero o salário no fim do mês. Eu espero receber alguma coisa no fim do mês. Por que você vai comprar uma casa? Eu vou comprar uma casa porque eu quero ter um lugar para morar. Eu quero ter um lugar para minha família, para que eu não sofra na rua com os ventos, igual os nossos irmãos lá do Paraná estão sofrendo, com os tufões e o ciclone que houve ali e que destelhou. Estejam em oração pela igreja presbiteriana ali de Cidade do Sol e de Barbosa, são dois bairros ali no Paraná, de cidades ali do Paraná, que a igreja presbiteriana perdeu o seu telhado, e hoje eles estão sem culto, exatamente por causa das chuvas e dos ventos fortes de sexta e sábado. Então, nós sempre temos uma intenção em tudo que fazemos. Por que você veio hoje à noite? Por que você saiu da sua casa e veio para este lugar? Porque eu sou membro da igreja. Porque o pastor vai estar lá. Porque se eu não for, depois eu vou ficar incomodado. Você tem que responder essa pergunta. Você tem que responder para você mesmo: por que eu saí de casa e eu vim para cá? Para ouvir a mensagem, para cultuar o Senhor, ou só para sentar no banco e de repente, porque eu estou cansado, começar então a bocejar e começar então a me dispersar, não canto os cânticos, não oro? Por que então você veio? Você tem que responder essa pergunta: por que você saiu da sua casa? Sendo que há muitas outras coisas que nós poderíamos fazer, e nós deixamos todas elas para estar aqui. Outros irmãos não vieram. E por que não vieram? Porque decidiram agir ou fazer outra coisa. Então, no que eles decidiram, houve uma outra intenção, que não era adorar o Senhor, que não era cultuá-lo, que não era entregar esse dia para cultuar ao Senhor. E outra coisa foi mais importante do que estar na presença de Deus. Esta parábola que Jesus está colocando aqui, ela não está aqui à solta. Quando Jesus traz essa parábola do reino dos céus, como eu já falei para os irmãos, quando nós estávamos ali no capítulo 13, a Bíblia é intencional. E Jesus também é intencional enquanto ele fala. Ele tem uma intenção. Nós vimos no mês passado, na ceia do mês passado, a pergunta de Pedro no verso 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus, diante dessa pergunta de Pedro, vai responder a ele que eles vão receber algo nesta vida e na vida do povo por ter deixado tudo para seguir Jesus. Mas logo depois desta palavra, Jesus então entra com essa parábola dos trabalhadores, que parece para nós algo estranho, Do primeiro ponto de vista parece estranho. Como é que um dono de um lugar vai contratar pessoas para trabalhar 1 hora só? E talvez você, assim como eu, quando a primeira vez que nós lemos essa parábola, vai chegar à mesma conclusão daquele homem que foi contratado lá às 6 horas da manhã. De que, como assim? Eu trabalhei o dia inteiro e eu vou receber a mesma coisa que aquele trabalhou 1 hora só? Isso é injusto. Com certeza você, assim como eu, como a primeira vez que eu li essa parábola, lá nos meus 19, 18 anos de idade, entendendo, estudando o texto, ficou também incomodado.
Porque nós trabalhamos e a gente às vezes quer receber pelo quanto nós trabalhamos, pelo quanto nós fizemos. Nós pensamos assim. Então, nesse sentido de ações e intenções, nossas ações contam para Deus, sim, mas as nossas intenções também contam. As nossas intenções também são levadas em consideração. Porque o que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, olha só o que ele diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, dos versos de 1 a 3. Olha o que Paulo nos ensina aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vai fazer barulho, todo mundo vai ouvir, mas o barulho vai passar. O símbolo o símbolo que retine, ou o bronze que soa, vai fazer aquele estardalhaço, mas esse som uma hora vai sumir, exatamente porque faltou amor. Falar em línguas vai fazer barulho, mas se não tiver amor, só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você pode ter uma fé tão grande que as pessoas possam ficar até admiradas com a sua fé. Você pode ter um conhecimento muito profundo, que conheça muitas coisas, dons, da profecia, e que conheça mistérios. Você pode ter, mas se não tiver amor, nada é. E depois, terceiro, Paulo ainda diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Policarpo de Esmina, que foi queimado, aos 86 anos de idade, queimado vivo, ali exatamente por defender a sua fé. Quando o Império Romano disse para ele, para renunciar, para negar a Cristo, ele disse: Jesus me fez bem durante 86 anos da minha vida, por que eu vou negá-lo agora? E ele morreu queimado, pelo amor que não deixou ele negar. Mas Paulo diz: é possível eu entregar o meu corpo para ser queimado sem amor? Ou seja, ações sem a intenção correta. Eu posso vir na igreja e eu posso trabalhar para o Senhor a minha vida inteira, mas se não tiver amor, se a minha intenção não for a certa. Eu me lembro quando eu tive o primeiro momento dessa questão do chamado para ser pastor, com 19 anos, e que eu relutei até os 30 e poucos, até ir para o seminário. Mas quando eu tomei a decisão de que eu queria ser um pastor, não foi dinheiro que me motivou. Não foi uma igreja cheia, quando eu vi no seminário alguns alunos ali, pensando assim: eu quero sair do seminário, encontrar aquela igreja com 300, 400, 500 membros. Não pensava nisso. Não pensava nisso. A única coisa que me vinha na mente, no coração, era: eu quero servir o Senhor porque eu amo. Porque Ele me chamou. E é por isso que eu vou lá. E é por isso que alguns irmãos na congregação em Jacareí ficavam às vezes incomodados comigo, porque eu falava do mesmo jeito, eu pregava do mesmo jeito, tendo todos os irmãos ali, ou às vezes num culto de quinta-feira à noite, tendo um só, ali sentado me ouvindo. Aí um irmãozinho chegava, e esse irmãozinho que se incomodou com isso chegou: pastor, como é que o senhor consegue?
pregar para um como se estivesse pregando para um monte de gente. Porque o que me move não é a quantidade de pessoas. O que me move é cumprir a vontade do Senhor. É o amor por Ele. Então o que te move? A servir ao Senhor. Nessa parábola, Jesus está nos trazendo exatamente isso. Ao nos falar dos versos de 1 a 7, esse chamado dele. No chamado de Deus, qual é a nossa disposição? E nesse chamado nós encontramos aqui Jesus falar de 2 grupos de pessoas. Aqueles primeiros trabalhadores que foram ali contratados. O verso de número 2 diz aí que tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário. Esse tendo ajustado, houve um contrato com eles. Alguns comentaristas vão dizer que isso aqui é essa parábola do reino dos céus tem a ver muito com o que aconteceu com Israel e que depois veio os gentios. Mas também tem esta ideia de nos mostrar o quanto nós estamos nesse compromisso com o Senhor. Ele fez um chamado, e nesse chamado que Ele nos fez, como é que você acertou com Ele? Você confia nele que Ele vai cuidar de você e que você vai servi-lo de todo o coração, ou você está esperando pelo galardão? Ou você está só servindo porque você sabe que no final haverá um galardão que Ele vai distribuir a cada um, como 1 Coríntios capítulo 3 nos ensina no verso 8. Cada um receberá conforme o trabalho que fez. E aí você então vai estar aguardando por aquele grande dia, o que será que o Senhor vai me dar? Qual será o meu galardão? E é tão interessante que a Bíblia nunca fala o que é o galardão. A Bíblia fala que tem. A Bíblia fala que nós vamos recebê-lo. A Bíblia fala que é uma recompensa. Que cada um de nós, como no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6, Jesus fala que cada um vai receber a sua recompensa. Os fariseus receberam a deles. Que nós também vamos receber. Pelas orações que nós fizemos, pelas esmolas que nós damos, pela justiça que nós guardamos, pelas orações que fazemos, pelas atitudes que tomamos, junto ao próximo ou junto a Deus. Paulo também vai nos dizer, lá em Coríntios, que todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E que aquilo que é ouro, prata, pedras preciosas, vai ficar. Mas se a nossa obra é madeira, palha e feno, vai sobrar cinza. Vai sobrar cinza. As nossas obras estão em qual nível? Em qual modalidade? Esses primeiros trabalhadores, foi ajustado o salário deles a 1 denário. E eles disseram o que para o dono? Ok, foi ajustado. Eles aceitaram. Mas aí, ao longo da caminhada, nós vemos aqui no verso de número 3, na 3ª hora, ou seja, às 9 horas da manhã, né? Veio às 6 horas da manhã, agora às 9 horas da manhã, tinha pessoas ainda desocupadas, e aquele homem, então, ide vós também para a vinha, no verso 4, e vos darei o que for justo. E eles confiaram, eles foram trabalhar, sem contrato. Sem saber quanto, porque ele não falou que era 1 denário, mas também não falou quanto vai ser. E eles confiaram, porque aquele homem disse, eu vou dar o que é justo. Às 9 horas. Depois saiu ainda outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, no verso de número 5, e saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou por que estivesse aqui desocupado o dia todo, porque ninguém nos contratou, né? O último grupo aí. Então lhes disse, ide também vós para a minha vinha, e eles foram, estes que vieram depois, não receberam o contrato, só
obedeceram a voz daquele dono que falou: vai na minha vinha. Jesus não está contando aqui algo estranho. É interessante que é importante a gente explicar isso da parábola. Jesus está falando de algo muito comum que acontecia no dia de Jesus. Que havia uma praça ali em Jerusalém, onde os desocupados, pessoas que estavam procurando emprego, não eram pessoas como a gente vê hoje, né? Aquelas pessoas que não querem trabalhar. Não, Jesus está falando de gente que está esperando o trabalho. Jesus está falando de pessoas que estão ali na praça aguardando alguém que os contrate, que os chame. Eles estão ali esperando. Não são pessoas que não querem saber de trabalho, mas eles estão ali com as suas ferramentas. Eles estão ali aguardando que alguém chame para a obra. E toda hora que ele passa na praça, tem gente lá. Tem gente lá. Esse homem precisa de trabalhadores. Lembra do que Jesus falou? É grande a seara, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. O Senhor está chamando. O chamado do Senhor continua. O chamado do Senhor é até que ele venha. Porque quando ele vier, acabou o chamado. O chamado do Senhor vai continuar até a última hora. O chamado do Senhor vai permanecer até que Jesus venha, até que chegue o grande dia em que não haverá mais chamado. Mas enquanto há chamado do Senhor, muitos ainda virão. Muitos ainda virão. Você crê que esses bancos podem encher ainda? Amém? Porque muitos ainda virão. A questão é, quando eles vierem, como eu vou me comportar? Como eu vou reagir diante daqueles que vão atender ao chamado do Senhor? Como eu vou reagir? Pois em cada hora eles atendem, eles vêm, eles trabalham. É interessante que alguns historiadores vão dizer que isso era muito comum, porque quando um dono de vinha faz esse tipo de coisa, é porque a vinha é urgente e ela precisa ser colhida, senão vai se perder por causa da estiagem, por causa do frio. Então ele precisa que aquilo seja feito rápido e logo, para não perder o fruto, para não perder a plantação. E ele vai chamar, assim como Deus faz ainda hoje. Deus ainda faz, Deus ainda chama trabalhadores para a sua obra. Dos versos 8 e 9, agora nós vemos a bondade de Deus, não só o chamado de Deus, mas a sua bondade, que chegou aquele momento em que chama então o administrador da vinha para então pagar o salário. Mas aí, porque Jesus e porque Deus conhece os corações, ele diz o que no verso 8? Começando pelo último, indo até o primeiro. Por que ele faz isso? Porque ele conhece os corações. Ele conhece os corações. E o verso de número 9 diz então que vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Versos 8 e 9 nós vemos aí a bondade de Deus. A bondade de Deus se revelando para cada um de nós naquele grande dia. Naquele grande dia, ninguém vai ser injustiçado. Capítulo 9 de Romanos, Paulo vai dizer, a injustiça da parte de Deus, porque ele escolheu uns e teve misericórdia de uns e condenou outros? De modo nenhum, Paulo vai dizer. Não há injustiça da parte de Deus. Ezequiel capítulo 18, quando ele está falando ali sobre a postura do justo e a postura do perverso, ele diz então que se o justo se mantiver justo, ele viverá. Mas se no final da sua vida ele se tornar como um perverso, ele morrerá na sua perversidade. E se o perverso se converter da sua perversidade e se tornar um justo, no final da sua vida, ele viverá. E aí o povo de Israel diz, isso é injusto. Isso é injusto.
É injusto Deus ser bondoso? É injusto Deus ser gracioso? É injusto aos nossos olhos, mas não há injustiça da parte de Deus. Deus sabe dos nossos corações. E é por isso que ele começa pelos últimos, exatamente para revelar o coração dos primeiros. Como a gente já leu o texto e sabe onde isso vai chegar. Quando nós percebemos essa questão da bondade de Deus, irmãos, não podemos nos esquecer do que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Considera, verso 22 do capítulo 11 de Romanos: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, os judeus, ele está falando aqui, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortados daqui, por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertados a boa oliveira, quanto mais não será enxertado na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Irmãos, considere a bondade e a severidade de Deus, porque Deus é justo e tem sido bondoso para conosco. Nós estamos aqui pela graça, nós somos salvos pela graça, e se somos filhos de Deus hoje, é porque cremos em Cristo Jesus, mas porque Ele mesmo começou essa boa obra em nós, não fomos nós. Alguns, vão dizer assim: eu sou membro da igreja porque um dia eu levantei a mão. Até que você vai então entendendo a Bíblia, compreendendo a palavra do Senhor e descobrindo que se você só levantou a mão porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida, não partiu de você. E aí a gente vai compreendendo que nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João. Nós só amamos porque Ele nos amou. E nós entendemos esse amor. E é por isso que nós servimos ao Senhor. E Deus é bondoso. Deus é generoso. Por isso que não vale nós ficarmos então olhando um para o outro, Como assim? Eu já estou há 30, 40 anos na igreja e ele que chegou ontem já está lá na frente cantando. Isso não cabe no meio de nós. Porque aos olhos de Deus não há diferença nenhuma de mim, que já estou há 50 anos na caminhada, porque desde que eu nasci minha mãe me levou para a igreja, e pelo menos até os 40 e poucos anos eu ainda lembro das pregações que eu ouvi. Ou seja, mais de 40 anos ouvindo pregações, estudos bíblicos, lendo a Bíblia. Não há diferença nenhuma de mim para o Davi que começou agora, que foi batizado a semana passada. Aos olhos de Deus, somos iguais. Deus usa-nos como Ele quer. E quando a gente entende a bondade de Deus, a gente não fica se medindo com o outro. A gente reconhece que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, e dá pela sua bondade e pela sua graça a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso é bondade. Isso é bondade. Dos versos de 10 a 14 nós vemos aí a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ao chegar nos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada. E eu quero contar para os irmãos aqui alguns, a gente vai lendo vários materiais, a gente vai descobrindo coisas curiosas, interessantes. Certo pastor, em 1630 mais ou menos, estava falando sobre isso,
que ele ficou imaginando esta cena daquele primeiro que chegou, porque ele foi vendo todo mundo recebendo. E aí ele vê aquele que trabalhou 1 hora só, recebendo 1 denário. E aí na hora que ele recebe 1 denário, esse primeiro aqui já faz as contas. Eu acho que eu vou receber então uns 12 denários. 1 denário era o trabalho de um dia. Todo trabalhador ganhava 1 denário por dia. Esse era o salário no tempo de Jesus. Então, receber 12 denários num dia, poxa, eu ganhei na loteria. Mas aí vem o segundo grupo, aqueles que foram contratados às 3 horas da tarde. Eles ganharam 1 denário. Poxa, eu tenho que refazer as minhas contas aqui agora. Não, eu não vou ganhar 12 denários, eu acho que eu vou ganhar 9. E aquele número vai então diminuindo, até que chega a vez dele, e ele recebe também 1 denário. 1 denário. E quando ele recebe, verso de número 11, ele murmura contra o dono da casa, dizendo: este último trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Você lembra daquela parábola do filho pródigo? O jovem, o filho mais novo, saiu de casa, gastou todos os bens do pai, mas aí aquele mais velho que ficou dentro de casa serviu o pai, e quando ele volta, ele vai e murmura com o pai, falando: eu estava aqui, eu trabalhei para o Senhor o tempo todo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Será que a gente já não chegou diante de Deus e já não reclamou também? Será que naquele grande dia em que nós vamos receber as nossas recompensas pelo trabalho que fizemos ao Senhor, qual será o nosso coração naquele dia? Será um coração murmurador, de chegar diante de Deus: Senhor, Tu sabes o quanto eu trabalhei para Ti, o quanto eu trabalhei para o Senhor? Ou você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, como aquela outra palavra: eu não passo de um servo inútil. Vamos murmurar pelo que fizemos, pela bondade do Senhor. Ele vai dizer aí no verso 13, o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Eu quero. Ele não pode fazer o que ele quer? É interessante, irmãos, que quando nós falamos sobre soberania de Deus, a gente gosta de falar, reverendo Heber Campos, ele, nos seus 80 e poucos anos já, pastor e também professor de teologia sistemática ali no Mackenzie, ele fala que a gente sabe muito sobre soberania de Deus. A gente entende a soberania de Deus, é soberano, Ele faz o que Ele quer. Mas a gente se incomoda quando a soberania de Deus ataca a nossa vida. Quando Deus é soberano com a gente não gosta. A gente se incomoda. Mas o fato é, irmãos, que nós fazemos o que queremos, não fazemos? Nós decidimos as nossas coisas. Eu quis vestir essa camisa aqui hoje, eu quis vestir essa gravata. Às vezes eu pergunto, a maioria das vezes eu pergunto para minha esposa: qual camisa eu coloco? Qual gravata eu vou hoje? Mas hoje eu escolhi essa. Hoje eu escolhi, eu quero, eu quis isso. Nós queremos, nós desejamos e tomamos decisões. E não há nenhum mal nisso. Mas aí quando nós falamos de um Deus que quer, que toma decisões e que faz o que quer, a gente se incomoda, porque a gente quer que Deus queira aquilo que nós também queremos. E aí, quando Deus quer algo que nós não queremos, nos incomoda. Isso nos causa incômodo.
Isso nos causa perturbação. E quando nós não compreendemos o chamado de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, nós começamos a murmurar contra Deus. Porque ainda não compreendemos esse Deus, que nós dizemos servi-lo, que nós dizemos adorá-lo, que nós dizemos segui-lo e fazer a sua vontade. Ele faz o que quer. Se ele quer dar o mesmo que ele quer dar a mim, deveria ser o quê? Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Porque o Senhor é justo. E a tua justiça não é igual à minha. Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça é baseada nos nossos próprios desejos e nas nossas próprias considerações. Mas a justiça de Deus é muito além do que a nossa. Por isso que Tiago, no capítulo 3, vai dizer para nós não termos a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo é terrena, animal e demoníaca. Mas a sabedoria do alto é a sabedoria que devemos buscar. A sabedoria do alto, ela é tratável. Ela traz paz. Ela é maleável. Ela é boa. Ela é justa. E nós precisamos aprender mais sobre esse Deus justo, que pela graça nos salvou. Nós estamos aqui hoje pela graça, porque fomos salvos pela graça, e não pelos méritos do que fazemos. Se nós colocássemos na balança tudo que nós fizemos para Deus, Deus aceitaria tudo o que nós fizemos? Ou será que muita coisa Ele descartaria, porque não fizemos como Ele esperava? Deus é justo, e Ele faz como quer. Se Ele quer dar o mesmo que Ele vai dar a mim, quer dar àquele que chegou hoje no Evangelho, amém. Porque Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Às vezes nós fazemos essas avaliações, né? Nossa, eu não fiz 1/3 do que Paulo fez, eu não fiz, né, nem 1/10 do que Pedro fez, do que os apóstolos que entregaram a vida a Jesus fizeram. Mas, meu irmão, Deus é gracioso, e o mesmo que Ele deu a Paulo e a Pedro também vai te dar. Não porque eles fizeram mais do que você, mas porque Ele quer te dar, pela graça, e não pelo quanto nós fizemos, não pela quantidade, mas porque Ele é gracioso e justo, e Ele quer fazer isso. E por último, versículo 15 e 16, nós vemos aí a soberania de Deus. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Nós precisamos entender isso. Sempre é lícito Deus fazer o que Ele quiser, mas fazer do que é dele. Você é dele, o teu irmão do lado também é. Se ele foi salvo pela graça, ele também é do Senhor. Se somos do Senhor, se somos dele, Ele dá a nós o que Ele quer. E isso é lícito. Na soberania de Deus, nós vamos aprendendo então que nós temos que entender que fazemos parte dessa relação com Ele, de que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos dele, e por sermos dele, então Ele faz como quer, porque é lícito a Ele fazê-lo. E quando nós então julgamos a Deus pelo que Ele faz, os nossos olhos são maus. São os maus os teus olhos, porque eu sou bom. Na bondade de Deus, se nós não compreendemos o seu chamado, a sua bondade, a sua justiça, nossos olhos são maus diante do que Deus faz, desse bom Deus que faz grandes coisas. Sabe aquelas situações que a gente não concorda, que a gente não imagina? Eu trabalhei numa empresa
em 97 até 2003, e eu tinha um amigo cristão, da cristã evangélica, e nós conversávamos muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre, né, o culto de domingo. Na segunda-feira era uma maravilha, porque a gente comentava as pregações que a gente ouvia no domingo. Era muito bom, né, aquele amigo naquele momento. E eu lembro que tinha um gerente naquela fábrica que era um homem terrível. Aquela pessoa que falava de 10 palavras, 11 era palavrão. Sabe aquela pessoa ímpia mesmo, perversa, cheia de malícia. E esse amigo, quando ele passava, aquele gerente passava por nós ali nos corredores da empresa, ele virava para mim e falava: eu não consigo ver essa pessoa como um cristão. Ele é tão terrível, tão perverso. A boca dele é tão suja, tão imunda, que eu não consigo ver ele como crente. Eu não sei se ele vai para o céu. Eu acho que ele não vai para o céu. Passa-se alguns anos, muitos anos, né? A Júlia já nasceu, a Júlia já está grande, e nós levamos ela numa festa de aniversário. Eu já não estou mais nessa empresa já há muitos anos. E nós vamos lá levar a Júlia numa festa de criança. E quem é um encontro na mesa? Aquele gerente está lá naquela festa. E eu sento para conversar com ele. Como é que faz? Quanto tempo? Você saiu daquela empresa, né? Onde você está agora? O que você está fazendo? E aí ele vira: Aguinaldo, você não sabe. Deus mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Hoje eu sou crente. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. E hoje eu amo Jesus. E enquanto ele falava, eu só pensava no meu amigo lá daqueles anos atrás, que ele dizia: eu não consigo ver essa pessoa no céu. E ele falando da sua transformação de vida, do quanto Deus mudou a vida dele. Ah, meu irmão, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus faz o que quer, e isso é lícito a Ele. E nós não temos como chegar diante de Deus e murmurar sobre as coisas que Ele faz. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo. Agora, diante do chamado de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus e da soberania de Deus, como é que você se comporta? Como é que você reage quando Deus faz algo maravilhoso? Não só na sua vida, mas na vida daquele que você esperava, ou talvez não esperava. Nós vemos os políticos hoje, né? A corrupção no nosso país, a gente pensa: esses homens vão tudo para o inferno. Às vezes a gente vê uma situação de relacionamento, uma pessoa ruim, fazer algo que nos incomoda, que nos entristece, que nos chateia, e a gente pensa: eu espero que essa pessoa se dê mal. E aí de repente você vê essa pessoa se dando bem, porque Deus é gracioso, e Deus não faz o que você quer, mas faz o que Ele quer. Ah, meu irmão, como a gente precisa aprender de Deus. Mas diante do chamado de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da soberania de Deus, eu também preciso fazer esse questionamento e essa reflexão do meu próprio coração. Como eu reajo ao ser de Deus, aos atributos de Deus? Como eu reajo? Como um murmurador? Como alguém que acha que Deus é injusto? Como alguém que não concorda com o agir de Deus? Então eu ainda preciso aprender mais desse Deus. Eu preciso conhecê-lo mais e mais. Que Deus nos ajude, irmãos, para que assim possamos caminhar com Ele, entendendo que Ele faz grandes coisas. E que se eu não concordei com o agir dEle, é sinal que o problema está com o meu coração e não com o Deus
que fez grandes coisas em mim. Vamos fechar os nossos olhos? Amado Pai, diante, ó Deus, do que o Senhor nos ensina, nos dá, ó Pai, um coração quebrantado. Ó Deus, nós achamos que estamos certos em muitos momentos na nossa vida, e achamos que o Senhor foi injusto em alguns momentos, ó Pai, quando beneficiou alguém e não nos auxiliou, ó Pai, quando nós mais precisávamos. Nós não entendemos o Teu agir, nós não compreendemos aquela situação, porque tínhamos que sofrer. Ah, Deus, nos perdoa, purifica o nosso coração e quebranta-nos para a Tua glória mesmo. E assim, ó Deus, possamos então, ó Deus, Te servir com a intenção correta, e não esperando algo, ó Deus, em troca. Ó Deus, não participar do culto, não orar, não servir ao Senhor, não fazer visitas, ó Deus, que venham, ó Deus, a estimular o nosso coração a pensar nos galardões ou naquilo que eu vou receber do Senhor quando chegar aquele grande dia. Nós já recebemos, ó Pai. Nós já recebemos do Senhor a salvação em Cristo Jesus. Nós já recebemos a maior dádiva que nós poderíamos receber. Não há nada maior, ó Deus, do que, ó Deus, ter a certeza da salvação, a vida eterna e a certeza de que quando o Senhor vier, estaremos contigo e veremos o Senhor face a face. Isso já nos basta. Não precisaremos, ó Pai, de mais nada a não ser do Senhor. Só a presença do Senhor já é suficiente. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu chamado, ó Deus, a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua soberania sobre nós. E assim, ó Deus, queremos então aprender a viver, conhecendo mais de Ti e como o Senhor faz. Então, ó Deus, que assim mesmo o Senhor se agrade na nossa vida e que possamos servir o Senhor mais e mais, não pelos galardões, não pela recompensa que virá, mas servi-lo porque é o Senhor que começou essa obra em nós, é o Senhor que nos chamou primeiro. Então, nos ajude a sempre lembrar disso, para que possamos Te servir melhor e Te amar mais e mais, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abramos nossa Bíblia